luta de classes e ódio de classe. Vamos conversar sobre isso? Primeiro ponto, né, gente, para começo de conversa. O que são classes sociais? Trata-se de uma forma social. A forma como a sociedade se apresenta, como se organiza. É uma divisão social. É a forma como a sociedade se divide. Implica em hierarquia social, em determinada forma de organização política. Portanto, essa divisão determina quem manda e quem obedece na sociedade. Qual a classe social que manda e qual a classe social que obedece na sociedade. Ok, mas como surgem as classes sociais? Como se estabelece essa divisão, essa hierarquia? Essa forma social nasce da divisão social do trabalho, do aparecimento da propriedade privada, do aparecimento do Estado. E aí vamos entender o seguinte: a reprodução da vida material determina a estrutura de classes sociais. O estabelecimento da propriedade privada veio para atender uma demanda por aumento de produtividade. E isso foi conseguido através da exploração do trabalho de uma classe sobre a outra. Ou seja, o trabalho de determinados indivíduos na sociedade passou a ser explorado na propriedade privada. Os indivíduos proprietários tornaram-se, ao mesmo tempo, exploradores e classe dominante. Para organizar essa dominação, foi necessário constituir o Estado como um aparato de dominação de classe. Então, reparem, o poder político da classe proprietária sobre a classe trabalhadora deriva do controle dessa classe sobre a produção. E o Estado, como um instrumento de dominação da classe proprietária organizada, viabiliza essa exploração. Isso aconteceu lá no final da pré-história. E de lá para cá, esse tipo de organização social se tornou dominante. Então a gente já entendeu que o Estado é um instrumento necessário para a existência da propriedade privada e essa estrutura condiciona a sociedade a uma divisão de classes sociais. Uns são os proprietários, outros são os trabalhadores. Os proprietários têm o poder político porque se organizam através do Estado para impor a exploração aos trabalhadores. Dito isso, gente, o que é a luta de classes? É uma forma social constituída por classes antagônicas. A classe dominante sobrevive e constitui o seu poder político a partir da exploração da classe trabalhadora. Essa situação conduz as classes sociais a um permanente conflito. Esse conflito é o responsável pelas transformações políticas desde que essa estrutura de classes sociais surgiu na história. Um conflito que tem origem na existência da propriedade privada dos meios de produção e reprodução da vida material. Ok, mas nós não estamos mais lá no final da pré-história. Como que a luta de classes e as classes sociais se apresentam hoje no modo de produção capitalista? Reparem, o servo medieval, o escravo grego, ambos sabiam que eram escravos. Quanto mais desenvolvida a lógica da propriedade privada, mais mistificada fica a exploração de uma classe sobre a outra. No capitalismo, além dos aparatos de violência direta, para a dominação de classe também é utilizada a ideologia. Junto com os aparatos de aplicação da violência cotidiana, a ideologia ajuda a viabilizar a execução do trabalho pela classe explorada. Isso significa dizer que os aparatos de dominação ideológica trabalham para invisibilizar a exploração e a luta de classes. Isso é feito, dentre outras coisas, colocando a culpa da miséria individual no indivíduo e não no sistema que condiciona o indivíduo
a essa situação de exploração. O objetivo óbvio disso é fazer com que o explorado não perceba que é explorado. Tá, mas como que as classes sociais estão divididas no capitalismo? Da mesma forma, classe dominante e classe trabalhadora. No capitalismo, a gente pode chamar essas classes de capitalistas e proletariado. Os capitalistas são a burguesia, classe que vive do seu capital. O proletariado é a classe trabalhadora, que vive do trabalho. Percebam que a renda não define classe social. O que constitui a burguesia é o controle sobre os meios de produção, sobre os processos políticos e sobre o capital. Um trabalhador, mesmo que bem remunerado, não é um capitalista se ele vive do trabalho e não do capital. Embora existam apenas duas classes sociais, temos que compreender que no interior destas existem as chamadas franjas de classe. O capitalismo apresenta baixa mobilidade social. Isso significa dizer que existe alguma mobilidade social. Desse modo, existem variações internas dentro das classes sociais, que além de diferenças de renda e acesso a consumo, também vão estabelecer diferenças de influência e poder político. Por exemplo, entre os trabalhadores, nós temos o proletariado, os trabalhadores assalariados e também os profissionais liberais. Temos o lumpenproletariado, desempregados que ajudam a constituir o exército de reserva, pessoas em situação de miséria. E temos também a pequena burguesia, que muitas vezes tem uma renda um pouco melhor, tem mais acesso a consumo, muitas vezes ocupam postos de gestão dos interesses da burguesia, sejam em grandes empresas, sejam na política. O pequeno burguês também pode ter um pequeno negócio, pode ajudar a controlar parte de um meio de produção. Entretanto, mesmo sendo dono do pequeno negócio, o pequeno burguês tem que trabalhar para sobreviver. E entre os burgueses, temos a baixa burguesia e a alta burguesia. A baixa burguesia é constituída por capitalistas que, evidentemente, vivem do seu capital, porém não têm um acúmulo de capital suficiente para serem influentes na grande política. Eles conseguem ser influentes, às vezes, em eleições locais, num bairro, mas não conseguem ser influentes na grande política que determina os rumos do mundo. Isso fica a cargo da alta burguesia. Os grandes burgueses, pelo seu grande acúmulo de capital, são os condutores da política no capitalismo. Eles representam o verdadeiro poder político. E esse poder político deriva da concentração de capital. Reparem, a mobilidade no interior das classes sociais é mais comum, mas não é impossível que um pequeno burguês ascenda socialmente, acumule capital e se transforme num burguês. Ok, já entendemos o que são classes sociais e como estas estão postas hoje no capitalismo. E o ódio de classe. Vão tomar gostoso no cu de vocês aí, a turma da esquerda. Seu cachaceiro vagabundo, esquerdista vagabundo, lixo, bando de pau no cu que vocês são, tá bom? Bom, para falar de ódio de classe, nós temos que ter um primeiro entendimento. A classe dominante não tem nenhum limite moral. Ela vai fazer o necessário para se manter nessa condição. Então, violência, injustiça, chantagem, qualquer coisa. A moral burguesa faz da classe dominante crente em sua superioridade. Ela entende que pode escravizar, violentar, oprimir. Ela acha justificável. Muitas vezes, ela não percebe essa violência. E quando percebe, ela acha justo. It's pure ideology. Em função disso, pela sua própria condição, o burguês teme o trabalhador, teme sua influência, teme a sua revolta, teme seus hábitos, seu estilo de vida. Isso se converte no estabelecimento de barreiras que impedem o convívio das classes sociais. Normalmente, as classes sociais convivem apenas
em situações de exploração, com o trabalhador servindo o burguês. Isso se converte também na criminalização da pobreza. Entendem? Tem bairros que a polícia chega matando, tem outros que ela chega pedindo licença. De um polícia de merda, que ele invadir minha casa e me levar preso. Por favor, vem pra cá agora. Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse gordo, filho da puta, tá achando que ele é o quê? Ou seja, através dos seus aparatos de aplicação da violência cotidiana, a burguesia literalmente mata a classe trabalhadora. A própria ideologia liberal acredita os problemas do capitalismo à pobreza. E essa mesma ideologia diz que a pobreza é culpa dos pobres. Os pobres, desse modo, constituem uma subespécie, uma ameaça. No máximo, são apenas braços para trabalhar. Portanto, precisam ser domesticados. Para o estabelecimento da ideologia burguesa, é necessário que se constitua na classe dominante um verdadeiro horror a pobre. Saca? Para o rico, pobre não presta. Ele não pensou fora da caixa, ele não é inteligente, ele não é proativo, ele não é trabalhador. A culpa da sua pobreza é sua. O pobre é a personificação daquilo que o rico não quer ser. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que a classe dominante odeia a classe trabalhadora. Bom, a partir desse primeiro entendimento, fica evidente que esse ódio precisa ser recíproco. A classe dominante utiliza todas as formas de violência para manter a classe trabalhadora na condição de classe explorada. Tem a classe explorada como uma classe inferior e acredita a essa classe inferior todos os problemas do mundo. Isso, portanto, legitima o ódio de classe. Só que, e a classe trabalhadora? Como é que fica nisso? A classe trabalhadora é submetida aos aparatos de dominação ideológica para crer na justiça burguesa, na moral burguesa, chegando até a concordar com a tese que culpa o trabalhador pela sua própria condição, acreditando isso a sua própria incompetência. Nesse sentido, a classe burguesa odeia a classe trabalhadora, que é induzida a não odiar de volta, a não perceber a exploração, a não perceber a luta de classes. E é por isso, minha gente, que o trabalhador consciente odeia o burguês. Ele quer acabar com o burguês. Não é papel da esquerda ser paz e amor. Conciliação de classes não existe. É impossível conciliar classes antagônicas. É querer dobrar a realidade. O papel da esquerda é ajudar o trabalhador a se perceber enquanto tal. Perceber a dominação, perceber a exploração. E o ódio, minha gente, é o produto dessa percepção. Assim como o burguês odeia o trabalhador por ele ameaçar a sua condição, o trabalhador consciente odeia o burguês porque esse, conscientemente ou não, coloca o trabalhador na condição de explorado. Como não odiar uma classe que vive no luxo às custas da nossa miséria, exploração e morte? E que é capaz de qualquer atrocidade para se manter nessa condição. Então, gente, o ódio de classe não é nenhuma opção. Ele é o que acontece quando o trabalhador avança no seu processo de conscientização. É o que aparece quando o trabalhador percebe o seu lugar no mundo. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e, se puder, ajuda na manutenção. Aqui, no comentário fixado, além das referências, vocês vão encontrar todas as formas de estar colaborando com o canal. Era isso hoje e até a próxima!